Sobre o tema da semana, dramaturgia do ator, com os estudos que a gente tem feito, a partir do vídeo que a professora nos orientou, além dos textos que a gente tem lido e dissecado durante já algum tempo, principalmente do Jean-Jacques Roubini, e agora desse texto da dramaturgia de ator, puxando fios de uma trama espessa, as considerações que eu venho fazer é que de fato é um assunto complexo, né? Um assunto que tem sido recorrente, no sentido de que as pessoas na pós-modernidade, vamos dizer assim, têm dado atenção para esse assunto, né? E nesse sentido, eu parto daquela ideia de que quando a gente vai falar sobre dramaturgia, a gente pega os conceitos desde a Grécia Antiga do que seria o vocábulo. A concepção que se tem dentro da estrutura do que se estuda hoje é que dramaturgo, até pelo próprio texto em questão, ele define, uma das definições que tem nesse texto é que ele se refere ao dramaturgo como aquele que trabalha fazendo ou produzindo acontecimentos, ações. Dramas no sentido mais próprio do teatro. Nesse sentido, partindo do pressuposto de que a definição de dramaturgo tange essa atitude, vamos dizer, de produção, de algo que faça sentido na cena, abre precedente para o que a gente está de fato estudando, que é essa dramaturgia feita propriamente dito pelo ator. Até bons anos atrás, a dramaturgia era algo que estava relacionado exclusivamente ao texto. O segundo capítulo, Jean-Jacques Roubini fala sobre a questão do texto e discute sobre essa sacralização que houve ao redor do texto, de que o espetáculo ele surgia a partir de um texto escrito, né, um texto literário propriamente dito, e que depois ele tomaria corpo na presença de atores, né, através de atores, na presença de um público, por meio de um trabalho de um encenador, de um diretor, seja lá o que for. Mas que existia esse texto, essa concepção inicial textual, literária. E hoje a gente vê que isso é diferente. No fórum até pontuei, citei, por exemplo, Marcel Marceau, que é foi um mímico francês mais famoso do século XX, que infelizmente já morreu, e que tinha toda uma dramaturgia nas construções dos personagens, dos espetáculos dele, e que não tinha texto, não tinha um texto conhecido como um texto de Shakespeare, por exemplo, né? Um texto literário. Existia ali uma textualidade, sim, mas que não era um texto verbal, primeiro porque ele era um mímico. Então existia um texto corporal, um vocábulo, né? Uma produção de um vocábulo que não era sonoro, mas era visual. E isso é texto, e isso na cena se refere à dramaturgia. E por ter sido feito por um ator, no caso do Marcel Marceau, então, é um exemplo prático do que é essa chamada dramaturgia do ator. É bom lembrar que desde Meyerhold, na Rússia, que existia já vamos dizer assim, um desejo por uma participação crítica do público, né? E isso, querendo ou não, fez a diferença na produção do que estava sendo feito no momento. Depois veio o Stanislavski, depois veio Artaud, com essa, que inclusive foi um marco nessa perspectiva de ter essa recusa ao patriarcado do texto, vamos dizer assim, né? E depois veio Brecht, na Alemanha, que trouxe essa perspectiva crítica, essa percepção ativa e não mais um espectador passivo. E por que isso vai interferir na questão textual? Porque isso vai interferir na questão de como o teatro é feito, como ele é concebido enquanto espetáculo, naquele momento efêmero que vai de contato com o público e que vai passar uma mensagem, passar um significado, e esse significado não tem mais que necessariamente ser o que está escrito numa folha de papel de maneira literária, né? Ou até pode dizer de maneira literal, e sim uma escrita que pode ser
de signos, de imagens, de movimentos corporais, de tudo isso. Inclusive a própria partitura corporal, que é um termo bastante utilizado, tem ali a sua textualidade, sim. E se tem essa sua textualidade no sentido de uma descrição de ações, vamos dizer assim, de produção de acontecimentos, como a concepção do que é a palavra dramaturgo, como eu fui falado no início, e nos fala o próprio texto. Então, se existe isso nessa noção de partitura corporal, então existe ali também uma dramaturgia sendo produzida, simplesmente por movimentos, por gestos, por ações, que vai ser atuada por aquele ator. Essa participação nessa criação, essa autoridade, essa autonomia que o ator tem na criação dessas ações, desses acontecimentos produzidos no palco, é que a gente chama de dramaturgia do ator, essa criação e essa participação dele no intertexto ou no próprio texto do que vai ser escrito ali. Tirou então o foco de que a dramaturgia é única e exclusivamente o que é feito, o que é concebido num livro literário, num texto teatral. Isso abre precedente para uma diversidade de discussões, e é o que temos, e a gente vai continuando nesse assunto no decorrer do módulo. Mas espero que o que eu tenho dito tenha contribuído e que de fato seja o que eu tenho entendido, seja o que de fato é o que os autores desses textos tenham passado. Valeu.